Então vamos lá? Bom, mudança aí nas regras dos fundos imobiliários. Eu tenho recebido algumas mensagens de investidores aí que estão assustados com as novas regras para fundos imobiliários e eu vou explicar um pouquinho como eram as regras, o que mudou, como isso pode afetar ou não os seus investimentos dependendo do tamanho de patrimônio que você tem. Antes de mais nada, quem é um Sardinha Raiz já vai deixar aquele like na confiança. Se você não é um Sardinha Raiz ainda, segure sua mãozinha, considere deixar o seu like e se inscrever nesse canal se o vídeo te agregar, te trouxer algum conhecimento que você ainda não tinha. Então, os fundos imobiliários, eles têm uma característica muito diferente dos imóveis comuns, né? Então, se você compra ali 1 ou 2, 3 imóveis, tarará, coloca para aluguel, você vai pagar um imposto de renda em cima do aluguel que você recebe ali do seu inquilino. Agora, nos fundos imobiliários, então, as regras funcionavam de maneira muito diferente. Os setores chamados incentivados são isentos de imposto de renda, e por isso os fundos de investimento imobiliário, os fundos de investimento no setor do agronegócio e os fundos de infraestrutura também, eles são isentos ali, porque são coisas que o Brasil considera que ainda é muito necessário, né? Isso beneficia toda a escala de produção e por isso foram considerados setores isentos. Só que aí o que acontece? Existe os fundos imobiliários de investimento para nós aqui, né? Para o povo em geral, e existem alguns fundos de investimento imobiliário que eram constituídos por famílias ali para proteger o patrimônio e aproveitar desse benefício de impostos. Foi nessa segunda parte que mudou. Então eu vou explicar para vocês mais ou menos como é que funcionava a confusão aqui e como é que passou a funcionar agora e por que isso aí gerou um atrito para diversos setores da sociedade. Então a primeira característica aí dos fundos imobiliários é essa isenção do imposto de renda sobre os rendimentos. Os rendimentos distribuídos pelos fundos imobiliários são isentos de imposto de renda para pessoas físicas desde que o fundo tenha no mínimo 50 cotistas, as cotas do fundo sejam negociadas exclusivamente em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado. E aí, assim, tinha outros benefícios dos fundos imobiliários além desse, né? Não era só pelo imposto, é porque também os fundos imobiliários têm uma liquidez e uma diversificação legal, eles oferecem a oportunidade de investir em diversos empreendimentos imobiliários e concentrar essa carteira ali, facilitava a transferência de imóveis também entre uma família, um fundo fechado era constituído e facilitava. Tinha uma facilidade dos investimentos também, eu quero dar um negocinho pro meu netinho ali, transferir umas cotas, né, mesmo dentro desses fundos fechados ou nos fundos abertos a mesma coisa. Então você tem diversas coisas que permitem ali uma organização melhor, tem também o quesito valorização, o ganho de capital, etc. Tudo isso tinha uma tributação, mas é uma tributação diferenciada. E aí o que aconteceu? Tudo estava muito bem, tudo muito bom, investidores aqui felizinhos, os ricos ali aprenderam a construir os fundos de investimento imobiliário para se beneficiar também dessas regras e alocar os seus imóveis ali dentro, facilitando na proteção do patrimônio deles, né? Porque isso aqui é uma coisa que protege muito seu patrimônio. Tem uma dívida, tem uma coisa rolando ali, não necessariamente você pode alienar um fundo imobiliário, né? Diferente do imóvel fora dessas regras. Vendo essa baguncinha toda, nossa equipe econômica do governo pegou e teve a ideia e falou: rapaz, isso aqui tá na farra, né? Então aí, com essas definições, com essas regras que foram exploradas aí pelos fundos privados, o governo foi ali e mudou, né? Uma regrinha aqui, uma pequena regrinha que muda tudo. Então o governo foi ali e alterou o número mínimo de cotistas. Por exemplo, um fundo de investimento imobiliário ou Fiagro, e você podia ter ali, né, 50 cotistas nele. Tem família que tem 50 cotistas. Você coloca aqui, você vai colocando um, coloca outro, coloca duas entidades jurídicas no meio. Eu posso entrar Para dar aquela bagunçada? Como assim? nesse fundo? Não, o investidor não. É um fundo fechado. Então, a gente pega aqui nossos imóveis da família e divide pelos membros da família. Você dá um pouquinho para cada aqui, 0,1 para um, 0,1 para outro. O cara que construiu o patrimônio mesmo fica com um patrimônio maior. Na hora que ele morrer, facilita também a sucessão desses imóveis. Não paga imposto. E a gente não paga imposto de renda. Então, era uma alternativa legal. Aí o governo foi lá e alterou para 500 cotistas. Aí não tem família que dá 500 cotistas. Para vocês terem uma ideia, hoje, né, dos fundos imobiliários que existem, são 132 fundos imobiliários que fogem a essa regra de ter menos de 500 cotistas. Desses, 30% deles podem se ajustar facilmente. São fundos que já têm mais de 400 cotistas. Muitas vezes era só um fundo fechado, mas não era nem familiar. Juntou 5, 6 famílias ali, ou juntou 5, 6 grupos econômicos e fez. Esses aqui, precisa acrescentar mais 100 cotistas ali, tá tranquilo. Agora tem fundo que tem 51, tem fundo que tem 30, já estava desenquadrado, tem fundo que tem 80, tem fundo que tem 100. Então, vai passar por um desenquadramento, e aí eles, teoricamente, vão perder esses benefícios. É claro que os ricos não são idiotas, né, e vão encontrar outras alternativas. Por exemplo, existem os FIPs aí, que podem ser uma alternativa legal, fundo de investimento em participações, é bacana. Teve também uma mudança de legislação para os fundos exclusivos ali, que normalmente pra você constituir um fundo exclusivo, você tem que ter mais de 10 milhões de reais em patrimônio aí, pelo menos. Então, essa legislação aqui alcança o investidor comum, Evandro? Não.
Não. Para o investidor convencional, você que é um pobre premium aí, ou é um riquinho, né? Tem às vezes 20 milhões de reais, mas investido em fundos imobiliários normais, não constituiu um fundo, inclusive estava perdendo dinheiro, podia ter aproveitado essa mamata aí, brincadeira, não dá. Mas sim, já era possível constituir sim um fundo de investimento exclusivo, que agora também teve uma mudança na legislação. Então, alteraram as legislações. O que eu acho? Vou dar a minha opinião para vocês. Isso é muito mais uma ferramenta de divulgação do governo, fala assim, ó, a gente está indo atrás dos ricos, né? Enquanto de outro lado aqui, a gente fez isso, fez aquilo, mas a gente também está indo pegar os ricos. Então, tem uma defesa porque esse governo foi eleito com a promessa de que os ricos pagariam impostos. Tem muito mais esse efeito didático de sair na imprensa, que está cobrando dos super ricos, né, cria uma manchete, do que uma eficácia real em arrecadação. Raul, não tem uma eficácia real em arrecadação? Olha, existe, né? Um pouco desses ricos aqui, talvez aqueles que já estão mais cansados de ficar brincando de gato e rato e correndo, talvez um pouco desses ricos eles realmente paguem alguns investimentos, mas tem inúmeras saídas para isso aqui, né? Tem os CRIs, tem os CRAs, tem as debêntures incentivadas, existem mecanismos como os FIPs, por exemplo, né? Os fundos de investimento em participações. Ah, Raul, mas fundo de investimento em participação, talvez você nem saiba disso, né? Qual que é a diferença? Fundo de investimento em participação, o cara pode fazer uma distribuição só por ano. Pô, quem é rico de verdade não tem problema com isso não, gente. Você acha que o rico conta moedinha, né? Então o cara podia fazer ali 2 distribuições ou mais nos fundos exclusivos e agora ele vai ter que fazer uma por ano. Beleza, mas não muda muito, né? Porque existem no Brasil mais de 400 mil normas tributárias. Então, assim, encontrar falha dentro do universo de tantas normas tributárias é bem simples. E eu mesmo que trabalho com patrimônio de grandes pessoas aqui na consultoria, a gente sabe também como é que manda patrimônio para fora. Boa parte já mandou o patrimônio para fora. Você tem ali um efeito muito mais simbólico do que um efeito prático. Pelo menos é isso a minha opinião, né? É claro que sempre tem um efeito arrecadatório, é uma arrecadação a mais, sempre tem um efeito arrecadatório, mas é pequeno diante do tamanho que se espera aí, né, tributar. Falar, mas tem 758 bilhões ali nos fundos exclusivos, né, que foram tributados, que é só para quem é private bank, que tem mais de 10 milhões de reais investidos. É verdade, mas esse cara não vai pagar esse imposto da maneira que você está pensando, porque existem outras alternativas, existem diferentes family offices aí que lidam com esse tipo de situação. Para o investidor normal não muda nada. Agora, o pessoal ficou falando assim, Raul, mas isso abre um precedente muito grande. Isso abre um precedente muito grande de você agora poder falar assim, vamos cobrar imposto sobre fundo imobiliário, ou vamos cobrar imposto sobre FIAGRO, ou vamos cobrar imposto sobre FIINFRA. É verdade. Abre esse precedente ali para que o governo daqui a pouco fale em tributar outras coisas, né? Tem aquele papo, primeiro meu vizinho eu não falei nada, depois sei lá quem eu não falei nada, depois eu, que inclusive as pessoas desvirtuaram isso aí, que isso aí é sobre o terceiro Reich, né? O pessoal empolga muito falando de tributação com relação ao terceiro Reich, mas tem essa questão mesmo, né? Que se a gente não reclama quando aumenta o imposto, depois pode aumentar contra a gente. É um fato. Acho que a gente tem que reclamar, nem um centavo a mais, né? O governo não tem que tirar mais nada, a gente é um dos países com a maior alíquota tributária do planeta. Mas eu acho que seria uma estupidez do governo falar em tributar fundos imobiliários nesse momento que a população descobriu os investimentos, tá juntando dinheirinho ali, o povão mesmo, tá comprando as cotas de 10 reais, alguma coisa. Acho que isso não seria bem visto de forma alguma, né? Vai parecer aquela tributação dos importados, que acabou falando que não ia passar e agora tá todo mundo pagando um pedacinho aí, né? Eu reparei. Então, tem coisa que soa muito mal. Acho que esse tipo de movimento talvez o governo evite, porque também aí as corretoras, os bancos ficariam ali um pouco mais contra essa questão, né? Não seriam poucas pessoas reclamando, porque tinha ali, você tá falando de que tinha fundo exclusivo, a gente tá falando de 2.500 pessoas, né? É muito pouco ali dentro, mas realmente cabe a gente reclamar para que isso não aconteça. Agora, que tributou mesmo os ricos e blá blá blá, não é verdade, tá? Mas serve como medida simbólica para o governo fazer a propaganda dele e tal. Não adianta esperar também, né, que você vota num governo que tá falando, olha, eu vou dar benefícios, não adianta pensar que não vai ter que vir de algum lugar. Então, isso aqui era meio que anunciado, não sei se é surpresa, né, para vocês, mas era meio que anunciado que esse governo correria atrás de mais impostos e não era muito afeito a investidores ali de modo geral. Mas não mudou, né? Por hora a gente então não tem uma regra, não tem por que você estar preocupado, pelo menos no momento. Se vier a acontecer qualquer coisa, eu venho aqui e falo para vocês, mas não tem motivo nenhum para você estar preocupado no momento. Os ricos também não estão preocupados, já vários inclusive de fundos, eu mostrei aqui um percentual de distribuição, vários fundos já estavam sendo encerrados inclusive, né? Antes de acontecer, o que significa que tinha informação privilegiada ali, teve fundo que distribuiu 1.800% de dividend yield, né? Já tá fazendo um processo de encerramento ali desses fundos imobiliários mais fechados. É um processo normal, as pessoas ficam sabendo dessas coisas antes de passar. Mudou então o quê? Para FIAGRO, FIINFRA e fundos de investimento imobiliário abertos em bolsa. Raul, nada. Nada. Nada, por hora não. Mas tem as matérias? Nada. Tem especulações sobre a possibilidade de impostar no futuro. Por hora, não mudou absolutamente nada, tá bom? Então, é isso que eu queria trazer para vocês e lembrando o seguinte, se você é uma pessoa aí, né, que tá pensando em, pô, Raul, eu gostaria de fazer um investimento, eu quero aprender a fazer isso, ou mesmo tem um patrimônio gigantesco, quero aprender a escapar desse negócio aí, aqui ó, consultoria individual e LVP, é isso, né? Tem crise para quem não sabe o que tá fazendo. Então, consultoria individual
individual ali, eu tô nesse grupo aí, mais de 100, 200 mil de patrimônio. Aí você não foi pego nessa questão aqui, né? Mas também pode fazer sentido para você, ou se você tem mais de 10 milhões também, 5 milhõezinhos, quer dar um talento especial, só ali, consultoria individual na UVP, você vai lá ter um consultor para te ajudar a resolver os seus problemas e pensar nas melhores regras fiscais para você e tudo. E se você não tem essa grana toda, mas quer investir, começar a investir ali, Raul, pô, não tô investindo uma grana, mas tô investindo aí uns quentão, eu tenho possibilidade de investir isso aí, um pouco mais, né? Acima dessa faixa aí, você pode ir ali ao uvp.com.br, clica no botão faça a sua análise de perfil, vem aqui, ó, me conta como é que tá a sua vida financeira, me conta um pouquinho mais como é que ela tá e eu vou te ensinar a investir. Raul, eu já tenho meio milhão de patrimônio, mas eu não quero um consultor, eu quero aprender o mesmo. O VP também, já tenho mais de 1 milhão, quero aprender o mesmo, o VP também. E aí depois, se você sentir necessidade, você pode procurar consultoria. O melhor é sempre a gente saber o que tá acontecendo com o nosso dinheiro. Tem nada pior pro seu dinheiro do que ficar na mão dos outros, né? Eu queria trazer esse conforto para vocês, mas também é bom saber que você cuidando do seu dinheiro, ele cresce bem mais. Agora, nesse momento aqui, a gente vem para um momento aqui do canal, que é um momento de sempre, né? Para você que não é um sardinha raiz, é sua deixa. Pode ir embora, vai fazer outra coisa agora, que aqui agora é um momento um pouquinho mais íntimo, onde a gente responde as dúvidas de vocês, que vocês enviaram aqui pra gente, né? Com todo o carinho aí, a gente responde aqui. Então, Você me pergunta, eu lhe respondo, eu tomo pinga, cada domingo dançando e curtindo o Wanda, não consigo nem... Então vamos lá, no famoso você me pergunta, eu lhe respondo, eu tomo pinga cada domingo. Então bora. Inclusive, se você que tá aí fizer uma pergunta, coloca a palavra pergunta, senão a gente não tem como saber. O Bytezone 360, ele fez uma pergunta muito interessante, né? Falou, o golpe tá aí, cai quem quer, né? Mas ele fez uma pergunta muito interessante. Esse tipo de estrutura citada, que acumula taxas, pode aparecer em previdências? O que ele tá falando? Tem um vídeo aqui chamado Os Riscos Ocultos do Mercado de Ações que você precisa conhecer. Lá eu falei que existem fundos de investimento, que investem em fundos de investimento, que investem em fundos de investimento, que investem em fundos de investimento, gerando múltiplas taxas ali para o investidor e prejudicando muito a rentabilidade desse investidor. Se pode aparecer em previdências, sim, e principalmente aparece em previdência, tá? Então toma bastante cuidado quando você vai escolher uma previdência para você. Tem aquelas da empresa que ela dobra para você entrar, você não tem muita opção. Mas se você for escolher uma previdência porque você faz um PGBL, você faz uma declaração completa e você precisa de uma PGBL, o ideal é que você escolha uma que fuja um pouco dessa estrutura. Vale a pena assistir esse vídeo, inclusive, os riscos ocultos. São um vídeo pouco assistido. Imaginei, o alcance do vídeo não é aquela coisa linda, né? Mas é um vídeo que vale muito a pena. Os vídeos mais importantes não alcançam muita gente porque o título não é chamativo, né? O Renan dos Santos de Souza 5231 pergunta, primeiramente, obrigado por esses vídeos que vem ajudando não apenas eu, mas também minha família que está querendo começar a investir. Cara, obrigado você pela audiência. Raul, me deparei na renda fixa com IPCA Educa Mais, não entendi muito bem o que é isso. Poderia me ajudar com explicação? Espero um dia ter condições de entrar na única verdade possível, afinal o golpe tá aí, mas cá quem quer. Então o que acontece? O Tesouro Direto, ele tá se aprimorando bastante e começou a perceber que a população tinha dificuldade de entender palavras como Tesouro Selic, Tesouro IPCA+, Tesouro Prefixado. E aí ele começou a criar alguns investimentos atrelados a situações específicas. Por exemplo, o Renda Mais, que eu falei aqui, é para aposentadoria. No mesmo esquema, né, que você vai investir um período, vai depois lá no futuro, daqui 30 anos, você começa a receber para se aposentar, ele criou também o Tesouro Educa Mais. Então você tem um filho aqui, você quer preparar o estudo desse filho. Você fala quando ele vai fazer graduação ali, e com base em quando ele vai fazer graduação, você começa a comprar um título de investimento. No período que ele estiver se graduando, ele vai receber um valor mensal ali. Serve para que esse valor? Eu falei valor, igual o São Paulista, né? Valor. Então, ele vai receber um valor mensal lá. E aí, para que isso pode servir? Pode servir caso o seu filho passe no vestibular em outra cidade e tenha que arcar com despesas de moradia, ou pode servir também caso o seu filho precise pagar a universidade dele. Então, é um título que vai render valores por 5 anos ali, que é o prazo médio dos cursos de graduação. É um investimento interessante para quem não tem um amplo conhecimento em investimentos e é um investimento interessante também para você aí que tem um filho e quer fazer isso aí. É bacana? É bacana. É diferente de outras coisas que vão te proteger ali contra a inflação, etc. É, porque ele vai te pagar durante um período específico, né? Então o seu filho vai poder fazer essa acumulação, etc. Ó, o comentário aqui do 121 Everson, que consequentemente foi também o comentário com mais like. Nunca tinha acontecido isso, hein? Um comentário com mais like ser o vencedor. O 15 mil mais paga minha felicidade, porém se vier mais que isso, paga minha felicidade e espanca a minha tristeza. Excelente comentário aí do 121 Everson, né? Então, um abraço pra vocês.